Olá, amigos do Critica Brasil. Edmar de Moraes, mais uma vez trazendo a sua opinião e trazendo o comentário sobre as situações do Brasil. Graças a Deus, o governo retrocedeu e deixou de pensar na utilização de 2 bilhões e 500 milhões de capital da Petrobras para uma fundação de uma organização não governamental chamada ONG da Lava Jato. Com essa ação, nós temos que não perder a fiscalização, temos que continuar de olho nas ações do governo, porque eles têm uma postura de transmitir o terror, digno de um suspense de Hitchcock e talvez até uma transmissão de Orson Welles, com a Guerra dos Mundos, a invasão dos marcianos, que trouxe muito pânico em 1938, se eu não me engano, mas foi na década de 30, onde milhões de pessoas fugiram de casas, se esconderam, porque acreditavam nas loucuras da narrativa de Orson Welles via rádio. Então, isso tudo nos mostra que esse governo é passível de ações obscuras. É um governo onde as medidas são tomadas sempre na calada da noite, sem a intervenção, sem a participação da maioria do Congresso. Da cabeça desse pessoal que está aí governando e nos ministérios do presidente e seus ministros são ideias nefastas, nebulosas. Então nós temos que estar sempre de olhos abertos. Por quê? Como nós representamos apenas 2/3 da população que não elegeu Jair Bolsonaro, temos a maioria para cobrar, deste atual governo, de Jair Bolsonaro, ações que tragam benefícios à população mais pobre e mais simples dessa nação. Já que 1/3 dessa população que o elegeu, me parece estar convencida de ter feito o melhor. Mesmo ele sendo, em sua maioria, pessoas de baixa renda, pessoas trabalhadoras que vão sofrer no bolso a escolha que fizeram. Mesmo assim, eles não se abrem ao diálogo e não percebem o estrago que estão cometendo contra o Brasil. E quando eles atingem o Brasil, eles atingem a si mesmo. Concordam? Então, esses 2/3 da população, que representa mais de 70 milhões de pessoas, de eleitores, não da população em geral, de eleitores, que atinge mais de 70 milhões de pessoas, tem que estar alerta e vigiante, porque temos que vigiar a cada momento as ações, porque só assim nós podemos criar meios de interferir, através da mídia, através do youtuber, que é um meio de comunicação que traz a verdade, traz as notícias diariamente e os informa das ocorrências. Aí criamos movimentos para que possamos debater e fazer com que o governo volte atrás em suas decisões. Porque todas as decisões, desde o início do governo até o presente momento, todas têm sido em prejuízo do trabalhador. Momento agora em que o mundo está arrependido de privatizar as empresas, eles estão tentando novamente estatizar, porque o ganho do Estado foi embora, ficou para o capital, ficou para o capitalista, e o Estado ficou sem verbas e sem lastro do seu dinheiro, e isso vai gerar um grande impacto na economia e na valorização do seu dinheiro em relação ao dólar. Antigamente, quando o lastro era baseado
Antigamente, quando o lastro era baseado somente na reserva de ouro de um país, nós tínhamos uma situação. Depois que o lastro ficou vinculado a bens e serviços, entendeu? Todo país que privatizou acabou perdendo bens e serviços. E com isso o seu dinheiro perdeu o lastro. É a mesma coisa que você emitir um cheque e não ter o dinheiro lá no banco para cobrir o cheque. Então o nosso dinheiro desvaloriza e a possibilidade da entrada novamente do estado de inflação, o estado inflacionário, aonde o nosso dinheiro vai perdendo valor em relação ao dólar, porque o Estado já não tem mais as empresas que realmente traziam lucros para o país em bens e serviços, né? Tipo Furnas, Eletrobras, Petrobras, todas as empresas que constituem um capital governamental, mesmo eles sendo algumas estatais de capital misto, mas sempre com 51% do Estado, isso trazia grandes lucros e que pesava no produto interno bruto e garantia o lastro do nosso real. Hoje, com a tentativa de destruição desta garantia, entregando ao poder financeiro, né, as empresas de poder econômico elevado, todo bem e serviço, o Estado vai ficar com uma arrecadação baseada nos impostos. E isso vai reduzir o produto interno bruto. O desemprego vai aparecer e nós teremos mais pessoas em situação de dificuldade. Então temos que olhar, vigiar e ver se a ação do governo não vai atingir efetivamente nós, os mais pobres, aqueles menos afortunados, que dependemos de quê? De aposentadoria, de uma renda do seu salário e que o nosso dinheiro tenha poder de compra. Vendendo as empresas, estatizando as empresas, os mais, como diz a ideia agora, é a privatização da educação. Qual será a classe mais prejudicada? Que já é prejudicada ao longo da sua existência. Uma das classes mais importantes do país, pois é aquela que nos dá educação, cultura, né, e conhecimento. Conhecimento que é fundamental para você galgar algum lugar no mercado de trabalho, que é a classe dos professores, que já tão marginalizado ao longo do tempo, vem sofrendo. Outra classe que vai ser muito prejudicada é a classe policial, que arriscam as suas vidas em troca de um salário insignificante em função daquilo que eles fazem. E que aí acabam os levando a ações, né, que não vão de encontro com a instituição, acabando acharcando criminosos, fazendo aquilo que o governo mais defende, que é a luta contra a corrupção, acaba vindo para o público trabalhador, aqueles que trabalham em órgãos de fiscalização em todas as suas áreas. Devido ao baixo salário, eles acabam recebendo propinas para compensar o seu trabalho, que é muito mal remunerado. E a qualidade do ensino se dá ao baixo salário, que não permite que os professores evoluam no seu conhecimento, na sua didática, para que os alunos sejam bem informados. Essa história de escola com partido nunca houve no Brasil. Houve uma escola democrática que nos ensinou, através de matérias como organização social e política, né? Uma matéria que já não existe mais no currículo, através da filosofia, nos ensinou a termos a nossa própria opinião, a nos formarmos
pessoas com capacidade de escolher a que lado você mais se adapta. Nunca houve uma escola com partido. Houve sim o entendimento de como funcionam as diversas divisões políticas e geopolíticas de um país. É isso que se aprende na escola. Coibindo isso, nós sairemos da escola mais burros do que entramos, né? Então vamos fiscalizar, vigiar. Não é porque o governo retrocedeu numa ideia louca, mas retrocedeu devido à pressão popular, à pressão da mídia, principalmente da mídia dos youtubers, da mídia dos internautas, que levaram à frente a sua voz, fizeram a sua voz e fizeram campanhas de todas as maneiras, e também o bom senso do pessoal do Tribunal de Contas da União, que pressionou o Ministério Público Federal a tomar essa decisão. Não foi aquilo que o governo queria. Sérgio Moro e Deltan Dallagnol estavam programando para criar um clima de terror nesse país. Tá certo? A Lava Jato só nos trouxe prejuízo porque impediu as grandes empreiteiras que trabalhavam fora do Brasil de continuarem atuando, né? E elas é que traziam a maior renda para esse país e o aumento do PIB. A destruição dos programas sociais, eu não consigo entender como um presidente da República, um ministro da Economia, não pode entender que, se o mais pobre tiver capital, ele vai consumir. Ele consumindo, vai ter que se produzir mais. Produzindo mais, vai gerar mais emprego em todas as áreas da nossa vida. Não sei como eles fazem essa matemática, não consigo entender. Se você tira o dinheiro do usuário, daquele que gasta, do consumidor, é evidente que o mercado vai parar. As empresas vão fechar, vão demitir, vão reduzir a sua produção e vão ficar pautadas no quê? Na exportação. A exportação está vinculada à concorrência comercial internacional. Tá certo? E aí o nosso dinheiro terá que perder valor, vai perder valor e terá que perder valor para poder participar dessas concorrências e talvez ganhar algum mercado. Já estamos perdendo para a Rússia toda a nossa produção, né, de soja e talvez de outros insumos alimentícios, e só prejuízo está por vir. No final desses 4 anos é que nós saberemos qual a situação que estaremos vivendo. As reformas, as mudanças, tudo isso será no final desse governo. E aí, como diria antigamente, a Inês é morta. Não tem o que fazer. Teremos que reconstruir a nossa pátria e repensar nas nossas ações. Porque nós, independente de ter eleito este governo ou não ter eleito este governo, é quem sofreremos as consequências dessas ações. Tá certo? Vamos pensar e não vamos deixar que o Brasil se torne uma narrativa de Orson Welles, trazendo terror, e não nos deixe apavorado com as informações, como se fosse um suspense de Hitchcock, que vai trazer muita dor de cabeça, muita preocupação, porque nunca saberemos se é verdade ou não. Edmar de Moraes falando a verdade, doa quem doer. Até mais, pessoal.